A história se passa em um mundo onde dungeons apareceram e dentro delas moram criaturas sinistras. Já faz 20 anos que elas surgiram e ainda são uma grande ameaça para a humanidade. Diante da situação, o herói se aproxima do chefão do lugar. Com isso, o olho da criatura gigante brilha em um vermelho intenso de raiva. Mas o rapaz apenas dá um sorriso e avisa que a farra do monstro acaba hoje. Mesmo com tanto perigo à humanidade, continua de pé e lutando para sobreviver. Nosso protagonista então ativa uma habilidade chamada Corte da Montanha Explosiva. Logo em seguida, ele avança com tudo para cima do monstro gigantesco. Subaru saca sua espada se preparando para ver quem é o mais forte ali. Desse jeito, ele parte com um olhar determinado para o confronto decisivo. Essa é a jornada de um homem que quer ser o mais forte em um mundo destruído. Cortando a cena, o noticiário informa que a Associação Japonesa conquistou a Dungeon 8. O responsável pela façanha foi o explorador Subaru Takegami, sendo sua 7ª conquista. Enquanto isso, um garotinho assiste a notícia e fica muito animado com seu pai na TV. O pequeno grita que seu pai é incrível e o melhor de todos os exploradores. Noboru não entende a palavra e seu pai explica que Teppen significa estar no topo de tudo. Com os olhos brilhando, o garoto comemora gritando que seu pai é o número 1. Super empolgado, o pequeno diz para seu pai que também quer ser incrível como ele. A partir daí, o garoto afirma com toda certeza que ele também vai chegar no topo. Subaru fica orgulhoso e diz que Noboru consegue, pois ele é filho de 2 lendas. Além disso, ele faz uma promessa para o garotinho dizendo que eles terão uma grande aventura. O pai sorri com carinho para o filho, selando a promessa entre os dois. O jovem Noboru olha para o pai com um sorriso cheio de admiração e confiança. Aquela foi uma simples promessa de infância, mas o garoto sonhava em ser como seu pai. Nosso protagonista lembra que naquela época ele sempre teve muitos amigos por perto. Sendo assim, ele era o tipo de líder que guiava todo mundo em suas brincadeiras. Essa fase da sua vida atingiu o auge aos 12 anos com o despertar de suas habilidades. Nesse mundo, as skills são poderes que surgiram junto com as dungeons e os monstros. As habilidades são bem diversas e todos começam no primeiro nível de poder. Conforme a pessoa treina, seu nível aumenta e o mais alto registrado até agora foi o 7. A noite cai sobre a casa do nosso protagonista, enquanto ele sonha com o poder que mudaria sua vida. Em seu sonho, ele se lembra do dia em que despertou uma habilidade incrível e conveniente. A skill era a coleção de habilidades, uma técnica única que o permitia aprender qualquer poder. Porém, existia uma armadilha escondida nisso, e agora a realidade do rapaz é bem outra. Atualmente, com 15 anos, nosso protagonista lamenta sua sorte em uma caverna fraca. Após derrotar um monstro, tudo que sobra é uma pedra mágica que pode ser vendida. O rapaz guarda o item, mas sabe que os monstros que ele consegue vencer dão pouco dinheiro. De repente, uma voz debochada o chama por um apelido estranho, o surpreendendo. Nosso protagonista se vira com uma cara nada boa para ver quem é o engraçadinho. Quem aparece é Kazuya Kuzuno, um antigo conhecido que adora irritar o rapaz. Kuzuno se aproxima e pergunta de forma sarcástica se ele ainda está catando lixo como sempre. Com o braço no ombro do garoto, ele debocha dizendo que deve ser difícil para uma elite. Ele explica que a skill do Noboru é um lixo, pois qualquer poder aprendido fica no nível 1. Por causa disso, ele a considera a habilidade única mais fraca da história e o humilha na frente de todos. O rapaz responde que aprendeu umas 10 por dia, desde os 12 anos, e hoje tem umas 9.000. Kuzuno fica chocado com o número 9.000 e diz que até os exploradores de topo têm só 5. Sendo assim, ele pergunta de forma debochada o quão forte o rapaz é com tantas habilidades. Rindo da cara do nosso protagonista, ele vai embora dizendo que foi bem feito para ele. Noboru fica irritado com a situação, mas decide ignorar e focar em achar o próximo inimigo. Em seus pensamentos, ele admite ser fraco, mas jura que não vai desistir de seu sonho. Com isso, ele se lembra da promessa que fez e grita que vai se tornar o maior explorador. Nesse momento, um slime aparece bem na hora para o rapaz testar sua determinação. Para alcançar seu objetivo, o garoto sabe que precisa trabalhar duro e lutar pouco a pouco. Mas de repente o monstro se multiplica, deixando o nosso protagonista totalmente surpreso. A partir daí, os slimes pulam em cima do rapaz, o deixando em uma situação complicada. Mesmo apanhando feio, o garoto não desiste e continua lutando com tudo que tem. Depois de apanhar um pouco, ele recebe a notificação de que adquiriu novas habilidades de luta. Cansado no chão, o rapaz lamenta por ter vencido por pouco e ainda está longe do topo. Outra notificação aparece e ele se frustra por só conseguir skills de nível 1. Por fim, ele vê a pedra mágica no chão e suspira por ter que pegar o item. Nosso protagonista se abaixa para pegar a pedra mágica que Slime deixou para trás, mas, para sua surpresa, o chão da caverna simplesmente desmorona sob seus pés. Com isso, ele despenca em uma armadilha e fica confuso por isso existir no primeiro andar. De repente, um grito ecoa pela caverna e o rapaz fica alerta com a situação. Mesmo sabendo que é inútil, ele corre na direção do som, pois não pode abandonar a pessoa. Chegando mais perto, nosso protagonista espia o local e fica chocado com a cena. Um urso gigante aparece e ele percebe que o monstro é de um andar muito mais fundo.
O rapaz se pergunta se caiu até o 10º andar e avança com muita cautela. Perto dali, ele encontra uma garota ferida e pergunta se ela está bem, mas ela responde que não. A moça explica que o monstro, formiga, atacou de surpresa e feriu sua perna. Depois o urso apareceu e ela pede uma poção, mas o garoto diz que não tem nada. Surpresa, ela se pergunta o que o garoto faz ali e manda ele fugir para não se envolver. Ela tenta empurrá-lo para longe, dizendo para ele ir embora, mas Noboro se recusa a obedecer. Ele fica parado na frente dela com uma expressão séria e determinada. Mesmo sabendo que será derrotado na hora, ele caminha junto com a garota para o perigo. A moça diz que vai lutar junto, e ele pergunta se ela tem certeza que quer fazer isso. Nosso protagonista sorri e explica que caiu ali por acidente, então não tem como voltar. Ele diz que mesmo que abandonasse ele, não conseguiria sair sozinho de qualquer forma. Diante da situação, ela concorda e promete que o levará para a saída se sobreviverem. Logo em seguida, a garota se apresenta como Shizuka Suzutani e estende a mão para ele. Com um sorriso no rosto, nosso protagonista também se apresenta como Noboru Takegami. A partir daí, os dois se preparam para a luta e a garota o chama para avançar. Com as armas em mão, Shizuka avisa que está indo com tudo para cima do monstro. Nesse momento, nosso protagonista se lembra de algo importante antes da luta começar. Ele chama a atenção da garota e pede um momento para fazer uma coisa antes. Colocando a mão sobre a perna dela, o rapaz ativa uma magia de cura para ajudar. A moça fica completamente chocada e se pergunta como ele pode usar magia de cura. Ele explica que a cura é fraca, mas serve para dar um pouco de tranquilidade. Sua habilidade permite aprender qualquer magia, mas o efeito é um 10º do normal. Por causa disso, o máximo que sua cura consegue fazer é tratar um arranhão de leve. Shizuka nega e diz que mesmo sendo pouco a ajuda dele, a fez se sentir melhor. Com um sorriso gentil, ela agradece a gentileza do nosso protagonista pela ajuda. Noboru fica todo sem graça com o agradecimento, mas abre um sorrisão de felicidade. O momento fofo da dupla é interrompido pelo rugido assustador do urso gigante. Shizuka percebe que a pausa acabou e que é hora de voltar para a luta de verdade. Sem perder tempo, a fera avança com tudo na direção dos dois com sede de sangue. A garota grita para irem e o rapaz concorda correndo com ela em direção ao perigo. Com isso, os dois disparam em direção ao monstro prontos para o combate inevitável. Shizuka salta com agilidade e usa sua habilidade de corte duplo contra o inimigo. Ela se move rapidamente procurando uma brecha na defesa da criatura enorme. Diante da situação, o urso revida com um golpe de garra massivo contra a garota. O ataque poderoso estraçalha o chão e joga a Shizuka para longe com o impacto. Ao ver a cena, nosso protagonista grita o nome da sua companheira desesperado. Ele sabe que precisa ganhar tempo de alguma forma e pensa rápido em uma solução. Logo em seguida, Noboru estende a mão e se prepara para usar alguma carta na manga. Com isso, ele usa uma habilidade de flash para cegar o monstro por um instante. O urso fica confuso com a luz forte e o rapaz aproveita a chance para atacar. Com um grito de guerra, nosso protagonista avança com tudo para cima da criatura, mas de repente ele arregala os olhos em choque, pois seu ataque não deu certo. Acontece que sua faca mal fez um arranhão na pele grossa e resistente do urso. Sem nem sentir o golpe, a fera joga o rapaz longe com uma única patada. Mesmo caído e ferido, Noboru não perde a determinação em seus olhos. Aproveitando a brecha, Shizuka salta por cima do urso com suas duas espadas. Sendo assim, ela acerta um golpe certeiro bem nas costas do monstro distraído. Nosso protagonista bate na mão dela, comemorando o trabalho em equipe perfeito. A garota percebe que ele está com dor e pergunta preocupada se ele está bem. O rapaz diz que sim, mas sua cara de machucado entrega que a pancada foi forte. Para o azar deles, o urso se levanta e parece que agora a luta vai ficar séria. A dupla não desanima e Shizuka o chama para continuarem a luta com tudo. Desse jeito, eles voltam a lutar em conjunto contra a criatura furiosa. O urso ignora Shizuka e ataca nosso protagonista com uma patada violenta. Enquanto isso, a garota tenta ajudar, mas seus ataques não fazem nem cócegas no monstro. Com o golpe, Noboru ganha novas habilidades de resistência, mas continua muito ferido. Quase desmaiando, ele se pergunta se chegou ao seu limite como Kuzuno sempre dizia. A voz do seu antigo colega ecoa em sua mente o chamando de lixo e fracassado. Diante da situação, o urso se prepara para dar o golpe de misericórdia no rapaz caído. Vendo a cena, Shizuka estende a mão e grita desesperadamente pelo seu companheiro. Com o último esforço, ela joga algo para ele e manda o garoto fugir para sobreviver. Com o rosto cheio de arranhões, nosso protagonista está prestes a desistir de tudo. Mas naquele momento, uma lembrança de seu pai sorrindo aparece em sua mente. A partir daí, essa memória acende uma nova chama de esperança dentro do rapaz. Nosso protagonista se recusa a desistir e se levanta com um olhar determinado. Ele se lembra de seu pai, dizendo que se ele continuasse andando um dia, chegaria ao topo. Por causa disso, sua determinação o faz adquirir novas habilidades de resistência e luta.
Cheio de poder, ele avança contra o urso gritando que nunca vai desistir de seu sonho. Com o rosto cheio de cortes, nosso protagonista mostra uma determinação inabalável. Mesmo assim, o urso ataca com tudo e o joga para trás, com uma força brutal. O impacto machuca bastante, mas o garoto continua aguentando firme e forte. Sendo assim, ele adquire novas habilidades de resistência e continua lutando para chegar ao topo. De repente, uma notificação avisa que ele atingiu 10.000 skills e vai ganhar um poder novo. A partir daí, Noboru entra em um espaço estranho cercado por círculos de magia. Com os olhos em branco, uma voz do sistema pede para ele fazer uma escolha importante. 3 opções de poderes supremos aparecem para ele decidir qual caminho seguir. Sem hesitar, nosso protagonista estende a mão para escolher o poder que mais deseja. Sua escolha é a de superar os picos mais altos para ir ainda mais longe que o normal. Logo em seguida, uma explosão de energia dourada sai do corpo do rapaz com tudo. Noboru sorri e diz que esse é o poder supremo, que é o mais forte de todos. Ele explica que consumiu 10.000 skills para ativar o poder de força que derruba montanhas. Com um grito de guerra, o rapaz avança e acerta um soco poderoso na cara do monstro. A nova habilidade aumenta sua força em 100.000%, deixando super poderoso. Com um sorriso no rosto, ele grita que aquele é o verdadeiro poder do topo. Logo em seguida, o soco do rapaz acerta o monstro com um impacto devastador. A força do golpe é tão absurda que simplesmente estraçalha o chão da caverna. Depois de usar uma habilidade tão poderosa, nosso protagonista fica exausto e ofegante. Mesmo assim, ele sorri por ter vencido e Shizuka corre para ver se ele está bem. Com o chão destruído, a dupla não consegue se segurar e despenca em um abismo. A garota se aproxima dele e fica aliviada ao perceber que o rapaz ainda respira. Mas ela o encara com uma expressão preocupada e pensativa sobre o que aconteceu. Shizuka fica chocada com o buraco e diz que destruir uma dungeon deveria ser impossível. Com um olhar curioso, ela se aproxima do nosso protagonista que está desacordado. A partir daí, ela se pergunta quem ele realmente é para ter um poder tão incrível. Mudando de cena do lado de fora da dungeon, um monte de gente corre em pânico. Um guarda tenta acalmar a multidão dizendo que o tremor parou e para evacuarem. Um cara misterioso se pergunta como uma dungeon, que é outra dimensão, pode tremer. Uma moça ao lado dele suspeita que um monstro muito forte tem enlouquecido lá dentro. O cara misterioso comenta que nunca ouviu falar de algo assim acontecer antes. Diante da situação, Shizuka aparece na entrada da dungeon carregando nosso protagonista. A garota pensa que finalmente conseguiu sair de lá, mas algo parece bem estranho. Com uma expressão confusa, ela se pergunta o que diabos está acontecendo ali fora. Cortando a cena, nosso protagonista começa a acordar lentamente em um quarto de hospital. Com os olhos ainda meio fechados, o rapaz tenta entender onde ele foi parar. Logo em seguida, ele se senta na cama em um pulo e grita perguntando onde está. Shizuka aparece e pergunta como ele se sente e se a poção curou seus ferimentos. Ela explica que ele começou a brilhar e usou uma habilidade incrível para derrotar o urso. Nosso protagonista fica de joelhos na cama totalmente chocado com a revelação da garota. Olhando para a própria mão, ele se pergunta se tem mesmo esse poder todo. A moça percebe que ele não se lembra de nada e o rapaz se desculpa por isso. Ela diz que ele não precisa se desculpar e que ela é quem deve agradecer por salvá-la. O garoto tenta lembrar e diz que ela cegou o urso e acabou ferindo o braço. Com um sorriso no rosto, a garota fala que isso já é o suficiente para ele lembrar. Com isso, o Shizuka segura a mão do nosso protagonista com carinho e pede para ele ouvir. O rapaz encara com atenção e curiosidade para saber o que ela vai dizer a seguir. Ela explica que o incrível poder dele o salvou, mas quem a salvou foi o Noboru normal. Nosso protagonista fica com uma expressão triste ao ouvir as palavras gentis da garota. Ele responde que isso não faz sentido, pois a missão deles foi praticamente suicida. A moça diz que o mais incrível foi ele não abandonar e lutar junto até o fim. Toda sem graça, ela admite que o poder dele foi legal, mas não era esse o ponto. Sendo assim, ela muda de assunto e se aproxima do rapaz com um olhar determinado. Com um sorriso no rosto, Shizuka o abraça e o chama de seu grande salvador. A partir daí, ela completa a frase dizendo que sem dúvida alguma ele é o seu herói. O nosso protagonista fica todo feliz com o abraço e a declaração da sua nova amiga. De repente, a garota se afasta com uma expressão de quem percebeu algo estranho. Toda atrapalhada, ela diz que já está indo embora e se despede do rapaz às pressas. O garoto fica chocado ao perceber que nem conseguiu pegar o contato dela antes de sair. Desse jeito, ele se joga na cama lamentando a oportunidade perdida com a moça. As palavras da garota o deixaram tão feliz que ele até esqueceu da sua nova habilidade. Com um sorriso determinado, ele se sente mais motivado do que nunca para continuar. Olhando para a lembrança de seu pai, ele se pergunta se está mais perto de ser como ele. A partir daí, as palavras de Shizuka continuam ecoando em sua mente, o enchendo de confiança. Enquanto isso, Kuzumi estava do lado de fora do quarto do hospital o tempo todo.
O rapaz fica parado no corredor vazio, com uma expressão séria e pensativa no rosto. A noite cai e nosso protagonista corre por um parque percebendo que já está tarde. Ele se lembra que seu pai sumiu e agora sua mãe se preocupa muito mais com ele. Por causa do sumiço do seu pai, a mãe dele vive preocupada com o bem-estar do filho. Ao pegar o celular, ele vê um monte de ligações perdidas e fica desesperado com a situação. O rapaz fica grato pela preocupação, mas no fundo, ele queria um pouco mais de espaço. De repente, uma voz familiar o chama pelo nome, interrompendo seus pensamentos. Nosso protagonista se vira e vê Kuzuno parado no meio do caminho, o encarando. Com uma cara nada boa, o rapaz se pergunta o que seu antigo colega quer com ele agora. Ele se aproxima e diz que está com pressa, mas Kuzuno não parece se importar com isso. Sem nem dar tempo de responder, Kuzuno acerta um soco com tudo nosso protagonista. Por causa do impacto, o rapaz cai no chão, totalmente surpreso com o ataque repentino. Irritado, ele se levanta e grita perguntando o que diabos ele pensa que está fazendo. Com isso, o rapaz o agarra pela gola da blusa, com uma expressão de pura raiva. Ele diz que o Noboru está tendo delírios e veio para colocá-lo de volta no seu lugar. Nosso protagonista revida o golpe e pergunta do que ele está falando dessa vez. A partir daí, Kuzuno grita e exige saber por que ele está andando com a Shizuka. O rapaz se pergunta como ele a conhece e o outro explica que as irmãs Suzu e Atani são famosas. Nosso protagonista fica de queixo caído ao descobrir que ela faz parte de um clã de sacerdotisas. Esse clã é super raro e formado só por mulheres com as melhores habilidades do Japão. A líder do clã, chamada Nodoka, é tão popular que virou até uma celebridade famosa. O rapaz fica pensativo, tentando processar essa informação sobre as irmãs Suzu e Atani. De repente, ele tem um estalo e finalmente entende a ligação entre as duas garotas. Sendo assim, ele se dá conta que Shizuka é a irmã mais nova da famosa Nodoka. Kuzuno confirma e humilha perguntando por que um lixo como ele anda com gente famosa. Com um sorriso debochado, ele diz que é ridículo o rapaz tentar sair do fundo do poço. A partir daí, Kuzuno avisa que vai fazer nosso protagonista se lembrar do seu lugar. Ele ataca com uma arma estranha e Noboru diz ser ilegal, mas o outro não se importa. Diante da situação, o rapaz desvia por pouco e encara seu oponente com seriedade. Os dois se encaram e nosso protagonista sabe que o lugar é uma cidade normal. Ele pensa em gritar por ajuda, mas de repente algo o impede de falar na hora. Com isso, Kuzuno acerta em cheio na garganta e ele ganha resistência e impacto. O rapaz não consegue falar e o outro debocha da sua técnica de chicote silencioso. Sendo assim, ele avisa que o Noboru não vai falar por um tempo e que ninguém vai pegá-lo. Kuzuno começa a espancar nosso protagonista, dizendo que ali é o lugar dele. Mesmo apanhando, o rapaz tenta revidar e procura um jeito de lutar de volta. Nesse momento, ele lembra da sua habilidade especial de derrubar montanhas. O rapaz percebe que suas skills sumiram, mas nota algo importante sobre seu poder. Por causa da sua coleção de skills, ele pode usar e adquirir novos poderes sempre. Ele entende que essa é a sinergia perfeita entre suas duas habilidades únicas. Com isso, ele consome suas skills e libera uma energia dourada que surpreende Kuzuno. Com um sorriso confiante no rosto nosso, o protagonista avisa que chegou a hora de revidar. A explosão de poder joga uma rajada de vento com tudo para cima do seu oponente. A habilidade suprema faz o poder fluir pelo seu corpo com 80% de força. Kuzuno não acredita e chama a skill de lixo enquanto avança para cima dele com tudo, mas nosso protagonista para o golpe com uma mão só sem fazer nenhum esforço. Com um sorriso vitorioso, o rapaz avisa que aquele truque não funciona mais com ele. Logo em seguida, ele prepara seu punho e avisa que agora é a vez dele de atacar. Kuzuno arregala o olho vermelho de pavor ao ver a verdadeira força do rapaz. Com um único soco, ele manda seu oponente voando para longe com um golpe certeiro. Nosso protagonista fica até um pouco surpreso com o resultado do seu próprio ataque. Com apenas um golpe, o rapaz apaga completamente seu rival, que fica no chão desmaiado. Ele olha para a própria mão e sorri satisfeito com sua nova e incrível habilidade. A partir daí, ele diz que não tem mais medo e que vai superar seu rival para chegar ao topo. No dia seguinte, nosso protagonista caminha no meio de uma multidão quando ouve alguém o chamar. A voz que o chama é de Shizuka, que o cumprimenta com um sorriso. Ela pergunta se ele já vai para uma dungeon depois do que aconteceu ontem. O rapaz explica que precisa ir pois tem uma meta mensal para coletar. Nesse mundo, ataques normais não funcionam contra os monstros das dungeons. Por causa disso, os militares sofreram uma derrota esmagadora. Logo que os portais apareceram, as armas comuns eram inúteis contra as criaturas de lá. Se os portais forem ignorados, os monstros podem sair para o mundo. Sendo assim, o governo tornou obrigatório lutar a partir dos 15 anos. Shizuka lembra que a meta é de 100 pedras de mana por mês. Nosso protagonista admite que por ser fraco, é bem difícil juntar tudo a tempo. A garota oferece ajuda e diz que eles terminariam rapidinho. Ela também quer testar uma skill nova e ver o poder do rapaz em ação. Já dentro da dungeon, Noboru diz que quer ser forte como o pai dele. Por causa disso, a garota dá um peteleco na cabeça do nosso protagonista. Ela não gostou de ouvir o rapaz se colocando para baixo daquele jeito.
Nosso protagonista fica todo animado com a aposta e grita que não vai perder. A garota sorri de canto, achando a determinação dele algo em comum entre os dois. Com um sorrisão no rosto, nosso protagonista se sente mais próximo da garota. Dentro da caverna, o rapaz pede para Shizuka se afastar, pois ele quer testar uma coisa. Com isso, ele se prepara para consumir uma de suas habilidades e ver o que acontece. O rapaz tenta ativar sua técnica especial, mas nada acontece, deixando a garota confusa. Ele percebe que é impossível usar o poder se ele não tiver nenhuma skill para consumir. Sendo assim, ele decide achar o monstro e Shizuka aponta para um slime ali perto. O ex-rapaz corre para a luta, enquanto a garota deseja boa sorte para ele. Depois da luta, ele recebe várias notificações de que adquiriu novas técnicas de espada. Cansado, ele comemora a vitória, mas admite que foi difícil lutar sem seu poder especial. Shizuka se aproxima com uma cara pensativa e ele pergunta o que foi que aconteceu. Ela debocha dizendo que ele sofreu muito para vencer um slime e que ele é bem fraco. Com um olhar determinado, o rapaz avisa que isso não vai ficar assim para sempre. Logo em seguida, ele ativa sua habilidade e uma aura dourada o cerca, deixando a garota chocada. Nosso protagonista percebe que seu poder parece mais fraco do que ontem. Uma notificação explica que a taxa de aprimoramento atual é de 20%. Ele fica chocado pois ontem era 80% e se pergunta se o poder muda com as kills. Com isso, o rapaz fica bravo consigo mesmo por não ter lido a descrição direito. A partir daí, sua aura dourada continua brilhando enquanto ele pensa na situação. Shizuka observa com um olhar curioso e um leve sorriso no rosto. Nosso protagonista decide investigar sua nova habilidade mais a fundo. Ele descobre que o poder dura 1 minuto e não tem tempo de recarga para usar de novo. Sendo assim, o ideal é reativar a skill um pouco antes do tempo acabar. A outra descoberta é que ele pode escolher quantas skills quer usar para o poder. Com a meta batida, ele percebe como é mais fácil com uma habilidade de combate. O rapaz agradece a Shizuka pela ajuda e ela diz que não foi nada. Todo animado, nosso protagonista concorda em voltar para a cidade com ela. No caminho, Shizuka diz que ele foi essencial para a vitória deles na dungeon. Nosso protagonista fica pensativo com a palavra forte e seu novo objetivo. Desde criança, o sonho do nosso protagonista é se tornar um herói. Ele sente que apenas alcançando esse posto, ele finalmente poderá alcançar seu pai. Com sua nova skill tudo mudou e ele revela para Shizuka seu grande sonho. A garota fica um pouco confusa e pergunta se ele quer ser um explorador da classe herói. Ela explica que nem a irmã dela conseguiu esse título e ele pergunta se ela vai rir dele. A moça fica brava e o agarra de um jeito fofo, perguntando se ele acha que ela faria isso. O rapaz explica que tirando seus pais ninguém nunca levou seu sonho a sério. Com um sorrisão, Shizuka diz que será a primeira a apoiá-lo e vai se gabar por isso. A partir daí ela o chama de futuro herói e os dois continuam seu caminho. Mas a jornada deles é interrompida por uma formiga gigante e bem irritada. Com isso, ele aprende a Skill Indomável e consome 10 habilidades para ativar seu poder. Uma notificação avisa que seu impulso de poder atual é de 100%. Com todo o poder ativado, uma energia azulada sai de sua espada com tudo. Seus olhos brilham com determinação enquanto ele prepara seu próximo movimento. Com um grito de guerra, nosso protagonista libera uma rajada de energia roxa. Ele salta com tudo para cima de uma criatura sombria com sua espada. Diante da situação, o urso revida com um golpe poderoso, mas o rapaz se defende. O impacto do golpe deixa uma marca enorme no chão da caverna. Com um sorriso no rosto, ele avisa que as coisas agora são diferentes. Sendo assim, ele consome 3 skills para reativar seu poder especial. Mesmo sendo empurrado para trás, ele consegue adquirir novas habilidades de durabilidade. A partir daí, ele percebe que quanto mais forte, o inimigo mais rápido ele aprende. Com um olhar determinado, o rapaz continua a aprender novas resistências na luta. Com um último golpe certeiro, nosso protagonista finalmente derrota o urso gigante. Ele comemora super animado por ter vencido um urso assassino sozinho. Com um sorrisão no rosto, o garoto grita que agora é um explorador de verdade, mas logo em seguida, ele admite que sua eficiência ainda é bem ruinzinha. A taxa de aquisição de skills dele aumenta quanto mais forte for o oponente. O rapaz calcula que usou 10 skills e aprendeu 8, então saiu no prejuízo, enquanto ele pensa em como otimizar seu poder. Shizuka o chama de longe. Shizuka o parabeniza por ter conseguido derrotar um urso assassino totalmente sozinho. Ela lamenta que ele a alcançou tão rápido e queria bancar a irmã mais velha por mais tempo. Nosso protagonista brinca com ela e a moça o belisca com vergonha pela gracinha. Sendo assim, ela diz que o perdoa se ele comprar um pudim para ela depois. De repente, o chão da caverna começa a tremer com tudo sem nenhum aviso. Com isso, o chão desmorona e os dois ficam totalmente sem entender nada. A garota escorrega, mas nosso protagonista consegue segurá-la a tempo de cair. Nesse momento, passos pesados ecoam por todo o lugar escuro e misterioso. A dupla cai no chão e ele pergunta onde diabos eles foram parar agora. Ele explica que isso já aconteceu com ele quando a salvou no primeiro andar.
A moça começa a desconfiar que a queda deles não foi apenas um acidente. De repente, um grito ecoa e nosso protagonista decide verificar o que aconteceu. Chegando lá, eles encontram um grupo lutando contra monstros estranhos e perigosos. Diante da situação, Shizuka chama a atenção do nosso protagonista para a luta. Com isso, ele avisa que vai ajudar e pula no meio da confusão para salvar a todos. Nosso protagonista ajuda um dos feridos com uma poção que comprou mais cedo, e o rapaz agradece pela ajuda. Ao mesmo tempo, um curandeiro do grupo usa sua magia para tratar os ferimentos do companheiro. O rapaz parece bem focado em sua tarefa de curar o amigo que está no chão. O curandeiro agradece e a garota de cabelo rosa promete pagar pela poção depois, mas nosso protagonista ignora. Ele pergunta como Shizuka está e ela diz que estão bem e para ele guardar suas skills. Nesse momento, a garota de cabelo rosa grita que mais monstros estão vindo na direção deles. Diante da situação, um enxame de formigas gigantes surge das sombras prontos para atacar. Sem perder tempo, a moça usa uma parede de fogo para tentar segurar a horda de criaturas. As chamas atingem os monstros em cheio, mas parece que não vai ser o suficiente para eles. O grupo grita que a barreira não vai aguentar e que eles não podem abandonar o posto de jeito nenhum. Com um sorriso confiante, Shizuka olha para o rapaz e diz que ele consegue dar um jeito na situação. Nosso protagonista responde que é claro que ele consegue e se prepara para lutar. Ele decide não se segurar e consome 10 skills para ativar seu poder no máximo. Uma explosão de poder dourado sai do corpo do rapaz com tudo para cima dos monstros. Logo em seguida, ele usa sua espada e libera um corte de energia azul que varre tudo. O ataque do rapaz cria um redemônio que destrói todas as formigas ao seu redor. Logo em seguida, nosso protagonista se vira para o grupo e pergunta se eles estão bem. A garota de cabelo rosa fica toda vermelha e responde que sim, totalmente encantada com ele. Com uma pose de herói, o rapaz diz para eles se afastarem e deixarem o resto com ele. Desse jeito, ele gira sua espada e libera mais uma rajada de energia roxa nos monstros. O grupo assiste a tudo impressionado e a garota comenta que ele é bem legal e forte. Sua amiga a provoca perguntando se ela trocou seu gosto por caras mais velhos e bonitos. De repente, nosso protagonista se vê cercado por um monte de formigas gigantes de novo. Ele faz uma cara de desespero ao perceber que o tempo da sua habilidade acabou. Por causa disso, os monstros o atacam e ele adquire novas habilidades de resistência a impacto. O grupo fica irritado e a garota diz que talvez ele não seja tão legal assim no final. Nesse momento, Shizuka aparece e defende nosso protagonista de um ataque surpresa. A garota diz que graças a ele, eles conseguiram segurar os monstros e agora é só finalizar. Diante da situação, o rapaz decide não se segurar mais e consome 10 habilidades de uma vez. A dupla se prepara para um ataque combinado e ativam o poderoso corte da montanha explosiva. Com o chão cheio de pedras mágicas, nosso protagonista respira aliviado com o fim da luta. Nisso, o grupo que eles salvaram se aproxima e o loiro agradece por terem salvado a vida deles. Shizuka pergunta onde eles estão e o rapaz explica que é o 12º andar da Dungeon J45. O loiro nega e diz que nunca viu monstros como aqueles ali e que eles surgiram do nada. Sendo assim, ele agradece de novo e admite que sem a ajuda deles, todos teriam morrido. O curandeiro do grupo concorda e diz que o jeito que as criaturas apareceram foi bem anormal. Por causa dos feridos, o loiro avisa que eles vão voltar e convida a dupla para ir junto. Shizuka pergunta o que o rapaz acha e ele concorda, pois precisa reabastecer seus itens. Com tudo resolvido, o loiro aperta a mão do nosso protagonista para selar o acordo entre eles. A partir daí, todos seguem juntos para a saída, mas alguém os observa das sombras. Cortando a cena para o prédio da Associação de Exploradores em um dia ensolarado e tranquilo. Lá dentro, eles dão um relatório do que aconteceu e a recepcionista resume a situação toda. A moça agradece pelo relatório e diz que vai registrar o caso no banco de dados da associação. Enquanto espera, o grupo fica super animado para saber o valor das pedras mágicas que pegaram. O loiro pergunta se o rapaz tem certeza de dividir o lucro e ele diz que é um preço baixo pela vida. Com um tapinha no ombro, o loiro dá um conselho para o nosso protagonista. Ele diz que gente mesquinha acaba sozinha e que o rapaz deveria se lembrar disso. De repente, a recepcionista chama o Noboro e avisa que o gerente quer falar com ele. Nosso protagonista fica confuso e Shizuka pergunta se ele quer que ela vá junto. O rapaz recusa a ajuda e diz que vai sozinho ver o que o gerente quer com ele. A garota e o resto do grupo ficam chocados com a resposta confiante do garoto. Sendo assim, nosso protagonista segue a recepcionista por um corredor bem chique. Ela para na frente de uma porta e anuncia que trouxe o Sr. Takegami para a reunião. Com a porta se abrindo, uma voz lá de dentro manda o nosso protagonista entrar na sala. O homem o cumprimenta e diz que faz muito tempo que eles não se viam, deixando o rapaz confuso. A partir daí, o homem se apresenta como Tadashi Shimi, o gerente da filial e conhecido do seu pai. Nosso protagonista fica chocado com a revelação e o gerente confirma que o conhecia. Com um olhar sério, Tadashi diz que o que aconteceu com o pai dele foi uma grande pena.
Em seus pensamentos, o rapaz lembra que seu pai era o mais forte e sumiu em uma dungeon. Logo em seguida, Tadashi muda o foco da conversa e diz que agora quer falar sobre o Naoboro. Tadashi comenta sobre os boatos da skill do rapaz e como ele sobreviveu a um monstro desconhecido. O gerente explica que incidentes parecidos estão rolando em outras dungeons e quase ninguém sobrevive. Com as pedras que o rapaz trouxe, eles podem usar um detector secreto para achar a origem das criaturas. Por causa disso, ele diz que a conquista é do garoto e o convida para resolver o mistério com as próprias mãos. Com um sorriso malicioso, Tadashi fala que se ele resolver isso, será um grande feito para sua carreira. Diante da situação, o rapaz fica com um olhar determinado para a proposta do gerente. Com um olhar assustador, o gerente o pressiona a aceitar a missão pelo bem do seu sonho. Mudando de cena, Shizuka espera por ele do lado de fora, enquanto come um lanche tranquilamente. Logo em seguida, nosso protagonista aparece descendo as escadas com uma cara bem pensativa. Com um sorriso, a moça o recebe de volta e pergunta o que o gerente queria com ele. A partir daí, nosso protagonista explica toda a situação para sua nova amiga de equipe. Ela pergunta o que ele vai fazer e o rapaz diz que vai aceitar o trabalho que lhe foi oferecido. Nosso protagonista fica totalmente surpreso com a pergunta da garota sobre seu antigo sonho. A garota pergunta por que ele está tão chocado e lembra que ele mesmo disse isso para ela. Mesmo assim, ele parece ter algo a mais para dizer e começa a falar com uma cara séria. O rapaz se lembra de ter encontrado uma bolsa no chão da dungeon durante uma missão. Naquela hora, ele se perguntou se o item era uma lembrança de alguém que não sobreviveu ao ataque. Com um olhar triste, nosso protagonista decidiu que precisava no mínimo devolver aquilo para eles. Ele disse que pensou que se trabalhasse duro as pessoas não precisariam mais passar por isso. Diante da situação, Shizuka o observa em silêncio com um sorriso gentil no rosto. De repente, a garota o empurra contra a parede, deixando o rapaz surpreso com a atitude. Com um sorrisão, ela diz que não foi nada e que só ficou feliz por ele estar sendo ele mesmo. A partir daí, a moça faz um carinho na cabeça dele, o deixando totalmente sem graça. Com isso, ela avisa que, se essa é a razão dele, ela também vai ajudar a resolver a missão. A garota diz que ficaria furiosa se ele tentasse fazer tudo sozinho, e o rapaz agradece. Sendo assim, os dois fazem um toque de punho e decidem resolver o caso juntos. 3 dias depois, nossos protagonistas esperam por Shizuka em um parque para começar a missão. Ela conta que a irmã dela voltou de uma expedição e não sabia nada sobre o incidente. A moça explica que sua irmã é famosa e que é estranho ela não saber de algo tão grande. Mesmo achando suspeito, eles decidem continuar, pois já aceitaram o pedido oficialmente. Com isso, a dupla chega na dungeon de Tóquio para começar a missão deles. Na entrada, nosso protagonista se apresenta e diz que foi enviado por Tadashi para investigar. Com tudo certo, os dois se preparam para entrar no portal brilhante da dungeon. Dentro do local, Shizuka percebe que é uma dungeon do tipo ruína e a atmosfera é bem diferente. Nosso protagonista diz que está bem, mas a garota o avisa que em combate a história é outra. De repente, algumas aranhas roxas aparecem e o rapaz parece animado para a primeira luta. Sem perder tempo, a garota avança e pede para ele dar cobertura enquanto ela cuida da linha de frente. Após a luta, nosso protagonista faz um joinha e pergunta se ele não se saiu bem no combate. A moça o repreende por ser convencido e o rapaz só consegue rir da situação toda. Mal sabiam eles que uma pequena aranha vermelha observava tudo do teto com atenção. Shizuka pergunta o que ele achou e ele diz que em grupo seria perigoso sem sua skill especial. E sendo assim, a garota sugere que eles guardem a habilidade dele e foquem em ganhar experiência. O rapaz concorda e diz que se os inimigos ficarem fortes, ele assume a linha de frente. Enquanto correm pelo corredor, espinhos roxos saem das paredes de repente e os atacam. Depois de um tempo, a dupla derrota mais algumas aranhas e a garota parece um pouco entediada. Enquanto nosso protagonista se recupera de um ataque, Shizuka pergunta se eles já chegaram. O rapaz olha o mapa e diz que o local que procura está um pouco mais à frente. Com isso, a garota se aproxima para dar uma olhada no mapa também com curiosidade. De repente, Shizuka começa a se sentir mal e cambaleia para o lado sem forças. Nosso protagonista a segura preocupado e pergunta o que aconteceu com ela de repente. Nesse momento, ele recebe notificações de que adquiriu resistência a veneno e excreção. Ele logo percebe que isso é uma armadilha e fica em estado de alerta máximo. Mas já é tarde demais e sua consciência começa a desaparecer rapidamente. Com a visão turva, ele vê sua companheira desmaiada no chão e se desespera. Ele luta para ficar acordado, mas seu corpo não obedece e ele cai no chão. Sua visão escurece e ele vê Shizuka desmaiada antes de apagar de vez. A última coisa que ele vê antes de desmaiar é a escuridão total tomando conta do lugar.
Com a dupla desmaiada, uma figura misteriosa encapuzada aparece das sombras. O homem misterioso diz que seu plano funcionou e que o rapaz não despertou seu poder. Ele se gaba por ter sido cauteloso e com um gesto de mão dá uma ordem para algo. O homem encapuzado ordena que seus servos prendam a dupla e os levem para a sala de armazenamento. A partir daí, formigas gigantes aparecem e carregam nosso protagonista e Shizuka para um lugar desconhecido. Em seus pensamentos, o vilão diz que um certo homem o fez passar por muita coisa ruim no passado. Com um sorriso maligno, ele revela que usará o garoto para se vingar de seu próprio pai. Cortando a cena, nosso protagonista acorda lentamente em uma sala escura e totalmente desconhecida. Com a visão ainda turva, o rapaz se pergunta confuso onde diabos ele foi parar dessa vez. De repente, seus olhos se arregalam em puro choque. Ao perceber a situação em que se meteu, ele grita ao ver que está amarrado em uma cadeira e uma voz misteriosa o cumprimenta. Nosso protagonista exigia saber quem ele é e manda o soltar imediatamente daquelas amarras. O homem misterioso diz que não vai soltá-lo e que deu muito trabalho para conseguir capturá-lo. Diante da situação, o rapaz percebe que o veneno de antes não foi uma armadilha da Dungeon. Com um sorriso no rosto, o homem misterioso confirma que a suspeita do garoto está correta. Nosso protagonista pergunta o que ele quer e o vilão diz que ele deveria se acalmar um pouco. O homem explica que contar seu objetivo seria uma ótima forma de conseguir sua vingança. Nosso protagonista fica totalmente confuso e se pergunta que tipo de vingança é essa. Nosso protagonista pergunta o que ele fez pro cara, mas o vilão ignora e diz que tem uma pergunta. A partir daí, ele questiona se o rapaz sabe a verdadeira origem das Dungeons Skills de 50 anos atrás. O homem explica que até hoje ninguém sabe se elas são um fenômeno natural ou a obra de um ser superior. Sendo assim, ele revela que mesmo sem entender o mecanismo, eles aprenderam a usar uma fração do potencial delas. Nosso protagonista fica chocado e percebe que o vilão está falando sobre usar os monstros da dungeon. O homem misterioso confirma a suspeita e diz que aquelas criaturas estão totalmente sob o controle deles. Com isso, o rapaz se irrita e grita perguntando por que eles mandam os monstros atacarem os exploradores. O vilão revela que o objetivo deles é criar super monstros alimentando-os com humanos que possuem skills raras. Dessa forma, a evolução que levaria muito tempo acontece rápido e as criaturas se tornam mais fortes que o normal. Ele explica que os monstros não se reproduzem, mas eles descobriram um jeito de contornar isso com o possuído. Com um sorriso maligno, o homem se gaba por ter conseguido criar uma produção infinita de monstros aprimorados. O vilão ri como um louco e o chama de armas vivas, que se multiplicam e ficam mais fortes comendo gente. Com um olhar cheio de ambição, ele grita que com esse poder a dominação mundial está ao alcance deles. Mas, logo em seguida, ele se acalma e admite que eles ainda não estão nesse estágio de poder total. A partir daí, o homem se vira para nosso protagonista e diz que é exatamente por isso que ele está ali. O vilão revela que por ter uma skill única, o rapaz é a comida perfeita para seus monstros. Com isso, ele se vira e ordena que leve o nosso protagonista para a câmara da rainha. Mas com um sorriso no rosto, o garoto diz que já ouviu o suficiente daquela história. Logo em seguida, ele tenta consumir 3 skills para ativar seu poder de derrubar montanhas. A partir daí, o rapaz se prepara para lutar, mas nada acontece e a criatura continua parada. Ele fica chocado e se pergunta por que sua habilidade especial não ativou dessa vez. O homem misterioso explica que usou uma droga especial que sela completamente as skills. Sendo assim, ele avisa que hoje, nem como último recurso, o rapaz conseguirá usar seus poderes. Nosso protagonista se desespera e tenta forçar a ativação, mas seu corpo não obedece. O vilão acha a cena patética e estala os dedos para o monstro finalmente avançar. Diante da situação, a criatura gigante se prepara para cumprir a ordem de seu mestre. Com isso, o monstro agarra nosso protagonista com tudo para o levar embora dali. O rapaz grita desesperado e manda a criatura nojenta soltá-lo imediatamente, mas o bicho ignora e o carrega para longe enquanto o vilão apenas observa a cena. Depois de um tempo, nosso protagonista acorda no chão e se pergunta onde ele foi parar. Diante da situação, ele vê uma criatura gigante e nojenta e o vilão a apresenta como sua rainha. Com isso, o rapaz grita que não vai virar comida de monstro e tenta ativar sua habilidade de novo. O homem misterioso diz que é um esforço inútil e que podia deixar a rainha o devorar agora mesmo. Mas ele decide que quer fazer o garoto sofrer um pouco mais e manda trazer a mulher de antes. Com os olhos arregalados, nosso protagonista percebe que o vilão está falando da Shizuka. O homem manda o rapaz ficar quieto, pois ele vai descobrir logo quem é a pessoa que ele chamou. Logo em seguida, o monstro traz a Shizuka desacordada e o rapaz grita o nome dela desesperado. Ele grita para a garota acordar enquanto a criatura a leva para perto da rainha gigante. Aos poucos, a moça acorda e chama pelo seu companheiro totalmente confusa com a situação. Ela percebe que está amarrada e seu corpo não se move de jeito nenhum para escapar. Diante da situação, a garota entra em pânico ao ver a criatura gigante bem na sua frente.
Nosso protagonista manda ela fugir e diz que quem o vilão quer é ele para soltá-la de uma vez. O homem misterioso diz que ela é medíocre, mas serve como um ótimo aperitivo para a rainha. Com um sorriso maligno, ele manda a criatura começar a comer pela perna esquerda da garota. Vendo a cena, nosso protagonista entra em desespero e grita para seu poder ativar de qualquer jeito. De repente, o homem misterioso chama nosso protagonista de garoto com um tom bem sério. Com isso, ele se aproxima e diz que vai ensinar uma lição muito importante para o rapaz. Ele debocha dizendo que a ideia de um herói despertar um poder é coisa de história em quadrinho. Segundo o vilão, aprender que a realidade é cruel é o que torna as pessoas adultas de verdade. Mas de repente o vilão tem sua mão mordida pelas amarras do nosso protagonista. Ele fica chocado com a dor e olha para sua mão que agora sangra sem parar. Com um sorriso assustador, o homem o dá as boas-vindas para o lado dele. Nosso protagonista é puxado por um abismo escuro, enquanto o vilão fala sobre o último dia de sua vida. A força o puxa com tudo para dentro daquele lugar sombrio e misterioso. Ao mesmo tempo, a criatura se prepara para devorar Shizuka de uma vez por todas. A cena terrível acontece bem na frente dos olhos desesperados do nosso protagonista. O olho da garota se enche de pavor ao perceber que seu fim finalmente chegou. Nosso protagonista assiste a tudo sem poder fazer nada para impedir a tragédia. Com a mão sangrando, o homem diz que aquela é a dura realidade do mundo dos adultos. Em um grito de puro desespero, nosso protagonista chama pelo nome da sua amiga. Nosso protagonista grita com toda a força de seus pulmões, vendo a cena horrível. De repente, o vilão é jogado para trás e fica surpreso por ele ter ativado uma skill. O homem misterioso diz estar impressionado, mas logo debocha por ele não conseguir usar direito. Com um grito de raiva, o rapaz avança e morde o braço do vilão, com tudo que tem. Mesmo com dor, nosso protagonista não desiste e continua a lutar desesperadamente. Várias notificações aparecem e ele sente seu corpo prestes a explodir por dentro. Caído no chão, ele vê a mão da sua amiga e sussurra o nome dela com a voz fraca. O chão fica coberto pelo líquido vermelho que escorre da garota sem parar. Mesmo no chão, ele pede para a garota esperar um pouco, pois ele vai salvá-la. Com muita dificuldade, nosso protagonista se arrasta e jura que vai tirá-la dali. O vilão acha a cena divertida e diz que vai deixá-lo sentir mais desespero. Com isso, ele manda a rainha comer o braço dela e o rapaz grita para parar. Diante da situação, nosso protagonista grita de novo, totalmente fora de si. Chorando muito, ele repete para si mesmo que precisa salvá-la de qualquer jeito. Com lágrimas nos olhos, ele jura com toda a certeza que vai conseguir salvá-la. Com muita dificuldade, Shizuka abre os olhos e encara seu companheiro com determinação. Mesmo sentindo muita dor, a garota se esforça para dizer algumas últimas palavras para ele. Ela diz que está tudo bem e pede para o nosso protagonista não se esforçar mais por ela. O rapaz grita chorando e pergunta por que ela ainda se preocupa com ele em um momento como esse. Com um sorriso fraco, a moça responde que nem ela mesma sabe o verdadeiro motivo para isso. A partir daí, ela se lembra do dia em que ele a salvou do urso e diz que ficou muito feliz. Ela nunca imaginou que um garoto mais novo a salvaria em uma situação tão perigosa. Sendo assim, a garota admite que talvez ela só quisesse parecer um pouco legal na frente dele. Ela pensa que graças a ele não sente dor nem medo, e o rapaz grita o nome dela sem parar. Com suas últimas forças, a moça consegue chamar o nome do seu companheiro mais uma vez. O vilão se cansa da cena e diz que já teve o suficiente daquela palhaçada toda. A partir daí, ele ordena que a rainha devore o coração dela para acabar logo com isso. Nosso protagonista estende a mão e grita o nome de Shizuka em um último ato de desespero. Em suas últimas palavras, ela pede para ele continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Diante da situação, a criatura ataca com tudo e o rapaz assiste a cena em choque. Nosso protagonista estende a mão sem esperança enquanto assiste a cena terrível acontecer. Com o rosto coberto de lágrimas, ele grita e entra em um estado de puro desespero. De repente, o rapaz é cercado por várias notificações do sistema que aparecem do nada. Uma notificação avisa que ele consumiu 1000 skills e vai aprender um poder de nível super alto. Sendo assim, uma voz misteriosa diz que isso não é verdade e chama seu nome com carinho. Logo em seguida, a voz explica para ele que a vida é uma coisa muito resistente e forte. Ele se lembra de seu pai dizendo que mesmo com o coração parado a pessoa não morre na hora. O pequeno Noboru pergunta se seu pai não morreria mesmo que só sobrasse a cabeça dele. O pai confirma e diz que morderia o inimigo até o fim para voltar para sua família. Vendo a reação do filho, ele o abraça e promete que vai voltar para casa inteiro. A partir daí, nosso protagonista percebe que as pessoas não morrem tão fácil assim. Ele se pergunta se existe alguma habilidade de cura sobrenatural para salvá-la agora. Uma nova notificação aparece e ele pede com toda a sua força por um novo poder. Com o rosto cheio de determinação, ele grita que precisa do poder para salvar Shizuka. Logo em seguida, seu olho brilha com uma intensidade absurda e um novo poder desperta. Diante da situação, nosso protagonista grita que precisa chegar a tempo de salvá-la.
Com isso, ele consome todas as skills que aprendeu e ativa seu novo poder chamado Sanshisumei. Com um olhar de louco, o rapaz grita que vai sacrificar seu próprio futuro por ela. Chorando muito, ele implora para Shizuka voltar enquanto uma luz dourada brilha intensamente. O homem misterioso fica totalmente chocado com a cena e se pergunta que luz é aquela. Com a mão no rosto, nosso protagonista continua chorando enquanto a energia o cerca por completo. Aos poucos, ele abre os olhos ainda com muitas lágrimas escorrendo pelo seu rosto. De repente, a garota toca seu rosto e chama seu nome, deixando o rapaz em choque. Com um abraço apertado, ele chora de alívio e agradece sem parar por ela estar bem. A moça agradece por ele a ter salvado de novo e se pergunta como ainda está viva. Sendo assim, ela faz um carinho na cabeça dele e diz que agora está tudo bem entre eles. Diante da situação, ele tenta parecer forte, mas a garota tem algo mais importante para dizer. Lá no fundo, o vilão grita que é impossível e se pergunta que poder é aquele que ele usou. Nosso protagonista diz que a realidade não é tão conveniente para o vilão dessa vez. Ele explica que não é conveniência, mas sim o resultado de tudo que ele construiu até agora. Nosso protagonista diz que seu esforço diário salvou a ele e a Shizuka, e que o vilão nunca entenderia isso. Com um olhar determinado, ele grita que aquele é o topo que só os mais fortes conseguem alcançar. Logo em seguida, ele decide consumir 100 skills para ativar seu poder de derrubar montanhas. Com uma velocidade absurda, o rapaz avança com tudo para cima de seu oponente. Sendo assim, ele acerta um soco poderoso que estraçalha a rainha do vilão na hora. A criatura explode em 1000 pedaços e o homem misterioso não acredita no que vê. Com um olhar frio, nosso protagonista limpa o rosto e pergunta se ele está pronto para lutar. A partir daí, ele se prepara para a luta e avisa que agora é a vez deles de acertar as contas.